Elas se entendem, com Emily Albertassi e Letícia Dantas. No Elas se Entendem de hoje, você vai saber um pouco mais sobre a campanha do Outubro Rosa. Ela chama a atenção para o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, em 2022 devem surgir 66 mil novos casos. E nesses casos, somente de 5 a 10% de todos os cânceres de mama são hereditários. A maioria dos casos são esporádicos, ou seja, causados por alterações do próprio organismo do paciente. Vale considerar que o maior fator de risco para ter o câncer de mama é ser mulher. Portanto, independente do histórico familiar, todas as mulheres precisam realizar o acompanhamento. Entre 2016 e 2020, o câncer de mama foi a principal causa de morte de mulheres no Brasil. O número representa 16,3% do total de óbitos no período, de acordo com o levantamento do INCA. Nesse sentido, é possível entender como campanhas de conscientização sobre a doença, como o Outubro Rosa, são extremamente importantes. Hoje a gente está aqui com a doutora Laís Cabete. Ela vai tirar várias dúvidas, vai falar sobre esse tema do Outubro Rosa, sobre saúde da mulher, e ela aceitou esse convite. Então, Laís, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui hoje. Você está bem? Um pouco nervosa. Boa noite, pessoal, tudo bem? Queria mandar um beijo para a Helenice, que falou que está ouvindo o programa. Queria um alô aí do pessoal do Mosaico. Laís, o Outubro Rosa é uma campanha, como eu disse, de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo do útero. Como é feito esse diagnóstico precoce, né, desses dois tipos de câncer? Então, tanto o câncer de mama quanto o câncer de colo de útero, elas são doenças que têm um exame de rastreio. E o que seria isso? O exame de rastreio é quando eu faço um exame periódico numa pessoa, mesmo sem ela ter sintoma, para eu conseguir achar essa doença lá do início e não pegar ela quando ela já progrediu o suficiente. E no caso do câncer de mama, esse exame de rastreio é a mamografia, e no câncer de colo de útero é o exame do preventivo. Laís, eu tenho muitas dúvidas em relação a esse tema, acho que nossos ouvintes também. Essa campanha ela existe há um tempo. Chega esse mês, as pessoas batem muito nessa tecla do Outubro Rosa, mas ainda é um ponto de interrogação na cabeça de muitas mulheres. Talvez por falta de acesso, talvez por medo. Tem gente que tem medo até de fazer o autoexame, né? Você está ali sozinha na tua casa, no banheiro, talvez, tomando um banho, você pode fazer ali o autoexame. Tem gente que às vezes nem quer fazer isso. Essa campanha do Outubro Rosa, ela é destinada às mulheres de qual idade? Existe uma idade limite? Porque hoje em dia tem muitos casos de pessoas da nossa idade, mulheres, né, de 26, 25 anos e talvez até mais nova, que já que estão postando. Tem muitos perfis no Instagram de mulheres que estão lutando contra o câncer nessa faixa etária dos 20 anos. Essa campanha ela é destinada para uma idade específica? Então, você falou da idade. Essa semana eu peguei um paciente com 29 anos. Então, antigamente, a gente pensava num grupo mais velho de mulheres, mas eu acho que a campanha ela é para a população no geral, para a gente entender a importância desse rastreio, sabe? É legal uma menina de 15 anos estar na escola, ela viu a campanha e ela entende que, quando ela estiver na idade de fazer o exame, ela tem que ir lá fazer. Ela faz o exame porque ela sabe por que ele é importante. E não porque, assim, o preventivo. Por que tem que fazer? Tem muita gente que não sabe nem o que é. E é uma coisa... Nem foi sua pergunta, mas eu queria falar. Porque, assim, muita gente não sabe o que é o preventivo. E é um exame muito importante porque ele pode prevenir morte por câncer, sabe? O preventivo, a gente tem o vírus do HPV, que ele é sexualmente transmissível. Sim. Ele pode gerar aquelas verrugas e ele pode gerar uma lesão ali no colo do útero, que, a princípio, é uma lesão que eu não vejo. Mas, quando eu faço o preventivo, eu consigo ver essa lesão. E eu posso ter uma lesão com baixo risco de virar câncer e uma lesão com alto risco de virar câncer. Se eu faço o preventivo e eu descubro isso no início, eu faço um diagnóstico precoce, eu trato e eu vou evitar que essa mulher tenha um câncer. Agora, ela ficou 5, 6 anos sem fazer um preventivo. Ela chega para mim, ela já está com câncer, às vezes, terminal, sabe? Esse preventivo é a partir de qual idade que é indicado? A partir dos 25 anos.
25 anos. Quando a mulher tem menos de 25 anos, ela pode ter uma lesão inicial que tem um baixo risco de virar câncer e que regride sozinho. Então, a gente não precisa fazer esse exame em mulheres mais jovens. Uhum. E a mamografia, a partir de quando que a mulher tem que começar a fazer? Pelo Ministério da Saúde, a gente pode começar a mamografia a partir dos 50, mas pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente começa a mamografia a partir dos 40 anos. 40 anos. Uma dúvida que eu tenho, Laís, é com relação à amamentação. Eu já ouvi falar muitas coisas, mas tem alguma relação com o câncer de mama? Pode causar, pode prevenir, pode influenciar de alguma maneira o câncer de mama? Com certeza, a amamentação é um fator que pode proteger a mulher contra o câncer de mama. Tem até um estudo recente que fala que se você amamentar por 2 anos, pode reduzir em 10% o risco de câncer. E é uma porcentagem considerável. Uhum. E quando a mulher está amamentando, esse estímulo ele pode transformar algumas células de glândula para gordura. Isso pode prevenir alguns tipos mais raros, mais agressivos de câncer, na verdade. Isso não quer dizer que ela fica blindada, né? A mulher que amamenta, ela pode ter câncer, sim, mas isso é um fator que protege. E é importante alertar as mulheres que estão amamentando, porque às vezes ela pode deixar passar um nódulo, alguma coisa, por conta do seio estar mais cheio de leite. Então, ela precisa se cuidar também, precisa estar sempre acompanhando com o médico. Laís, você falou, voltando na pergunta que eu te fiz, você falou sobre a questão da idade, né? A partir dos 25 anos, porque o preventivo, a gente cresce ouvindo a nossa mãe falando, né? Vou fazer o preventivo, exame preventivo, e a gente não sabe nem quanto que a gente tem que chegar lá para fazer o preventivo também. Você acha importante essa campanha do Outubro Rosa, ela ser falada também nas escolas, um exemplo de ensino médio, que já tem pessoas mais velhas, né? Alunas que já estão chegando aos 20 anos, em faculdades, na igreja, é importante falar sobre isso? Com certeza, porque é isso, se desde pequena você entende o porquê que você precisa fazer aquilo, quando você chegar nos 25 anos, que é a idade que precisa ser feito, você não vai deixar aquilo passar. Você entende a necessidade de fazer o exame, você entende por que ele é importante. Então, isso é uma coisa que, se fosse mais difundida, eu tenho certeza que a gente reduziria muito essas pacientes com câncer. Você, como médica e uma mulher cristã, você acha que existe um tabu no meio evangélico, no meio feminino evangélico, sobre essa questão de saúde da mulher, de câncer e tudo mais? Com certeza, sim. É muito difícil a gente falar sobre certos assuntos, né? Principalmente assuntos relacionados à sexualidade. E o HPV ele é uma doença sexualmente transmissível. O preventivo também só pode começar a fazer depois de ter atividade sexual. Então, acaba que as pessoas têm um pouco de medo de falar sobre isso, de discutir o assunto, que não era para acontecer, porque assim, o ensinamento ele tem que vir sempre, né? Você precisa aprender quando aquilo precisa ser feito, quando vai chegar a sua hora. Não é porque você tem 25 anos, se você não tem atividade sexual, você não vai fazer. Então, isso precisa ser explicado, né? Ô, Laís, eu perguntei sobre a amamentação, mas eu queria saber se existem alguns fatores que podem aumentar o risco de câncer de mama ou de colo de útero. Você disse que a amamentação ela pode ajudar a prevenir, né? Uma taxa, previne em 10%, mas já é alguma coisa bem importante. Mas tem alguma coisa que pode aumentar esse risco? Tem. Qualquer tipo de câncer tem alguns fatores que são prioridade, assim. Obesidade, tabagismo. O tabagismo é um fator de risco em quase todos os tipos de câncer. O sedentarismo, alimentação errada, todos esses fatores externos, eles estão muito relacionados. Ainda mais hoje em dia que a gente está sempre exposto a esses fatores externos de agrotóxico, tudo muito industrializado, isso tudo pode estar associado. No caso do câncer de mama, a gente tem muito a história familiar também. Então, a paciente que tem uma mãe, irmã ou filha com câncer de mama já é um fator de risco. Algumas pacientes têm algumas mutações genéticas que podem levar a isso. E, no caso do câncer de colo de útero, um dos fatores também é a infecção pelo HPV, que pode estar muito relacionada, né? A questão genética é importante nesse fato, né? Mas as mulheres que não têm histórico familiar, elas devem se preocupar também com essa questão ou a preocupação tem que ser menor? Não, eu acho que a preocupação tem que ser para todo mundo, porque se a gente fica preocupada, a gente corre atrás e se cuida, né? Mas as pacientes que têm a história familiar, elas têm uma chance maior, sim.
Eu estou impactada aqui, porque eu quero perguntar muita coisa para a Laís, que eu tenho muitas dúvidas sobre N motivos. A Emily perguntou sobre a questão da família, né? De ter um câncer de mama na família. Mas e outro tipo de câncer? Posso me preocupar, um exemplo, sei lá, teve câncer de estômago. Eu posso me preocupar, talvez, em ter um possível câncer de mama por causa do histórico familiar de ter um câncer ou não? Não tem nada a ver. É câncer de mama, se minha mãe teve, alguém teve, eu tenho que me preocupar com o câncer de mama. Todo câncer ele tem ali uma parte genética que é importante, sabe? O câncer de mama ele pode ter uma mutação genética relacionada a outros tipos de câncer também, principalmente o câncer de ovário. Então, a gente sempre que a paciente chega na consulta, a gente pergunta de qualquer tipo de câncer, porque alguns podem sim influenciar. Laís, como que é? Eu queria que você falasse, nem está na nossa pauta, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no dia a dia atendendo. Você percebe que as mulheres estão preocupadas, que a campanha tem surtido efeito no sentido de ter uma procura para fazer os exames, das pessoas estarem preocupadas mesmo em se prevenir de câncer, dessas doenças, com a saúde mesmo? Ou você percebe que a mulher ela procura mais quando ela engravida, quando ela já tem algum problema, e aí ela vai procurar um ginecologista após ter algum sintoma, ou estar grávida, ou ter alguma questão, né? O que você vê baseado na sua experiência? Eu acho que muitas mulheres não procuram até por medo, sabe? Ela fica assim, e se eu fizer uma mamografia? E se tiver alguma coisa? Só que agora eu estou trabalhando na parte que a gente vê essa parte oncológica de mama. E é muito legal eu ver paciente que teve câncer lá em 2003 e que ela está acompanhando até hoje. E ela fez a cirurgia, ela fez a químio e ela está tratada. Então, antes, eu acho que as pessoas têm uma impressão assim, eu estou com câncer, eu estou morrendo. E não é assim. Então, é muito bom ver essa parte também dessas mulheres que se recuperaram. E a maioria das mulheres, eu acho que tem esse medo de enfrentar a doença. E muitas vezes pode deixar essa preocupação, tirar como que eu posso dizer? A necessidade dela de procurar um médico. É aquela história de quem procura acha, né? Exatamente. E aí dá um medo de procurar. Exatamente. Só que é o inverso. Quanto antes você achar, mais melhor, fácil. mais sucesso você tem no tratamento, né? E eu acho que muita gente não procura também por não entender. Por isso que é muito importante a gente falar. É muito falado, mas vamos falar mais. Porque se as pessoas entendem a importância, às vezes elas vão procurar mais e a gente consegue reduzir esse risco, essa quantidade de pacientes com câncer, que é super reduzível se a gente tivesse uma abrangência maior da população. Eu tenho a impressão que as pessoas falam assim, Outubro Rosa, mais uma campanha, sabe? Exatamente. E até porque vem de uma sequência, né, do Setembro Amarelo. Todo mês tem uma outra. Aí vem Novembro Azul depois, e as pessoas ficam assim, é negócio de mulher. Mas às vezes não sabe exatamente o que é. E a Laís explicou claramente a questão do preventivo, que eu sei que muita gente tem dúvida, tem muita gente que nem sabe para que serve. Não sabe. Vai lá. O que tem que fazer? Tem que ir lá na ginecologista uma vez por ano. Eu vou lá todo ano fazer meu preventivo. Para que é? Não sei. A maioria não sabe. E se você não sabe o que é, você não entende a importância dele, né? Mas essa falta de informação, o importante da gente falar sobre isso, já vou fazer a pergunta, o importante da gente falar sobre isso é porque, às vezes, até um companheiro, um marido, um namorado que está ouvindo, né? E é legal você chegar em casa e perguntar, você já fez seu preventivo? Como é que tá aí seus exames? Eu estava ouvindo o Mosaico, eu quero saber como é que você está, se você está cuidando da sua saúde. Você acha, Laís, essa questão de medo e essa falta de informação, é pelo medo, talvez, do sistema de saúde do nosso país, do sistema público de saúde, o medo de não ser bem atendida, ou o medo de chegar e a médica atender naquela rapidez que muita gente fala, uma falta, sei lá, de afeto, talvez, dos profissionais de saúde? Você acha que isso gera um medo nas pessoas de chegar e buscar mesmo? Eu acredito que sim. As pessoas, às vezes, geram uma barreira entre o paciente e o médico. E isso não precisa existir. A gente está ali para ajudar o paciente, para conseguir chegar no tratamento dele, na cura dele, muito mais fácil. Só que as pessoas têm esse medo, às vezes se sente até um pouco inferiorizado, tem medo de perguntar, tem medo de expor sua opinião. E, na consulta, a decisão é dos dois. O médico ele tem que oferecer para o paciente o que pode ser feito, mas ele também tem direito de decisão.
E o que acontece muito, principalmente no SUS, é a demora. Sim. A gente sabe que isso ainda é uma coisa muito falha. A paciente, às vezes, ela demora 5 meses para marcar um exame, e aí é mais 3 meses para mostrar o exame para o médico. E ela fala, meu exame do ano passado ficou para trás, não consegui a consulta, e aí tinha alguma coisa alterada, ela não conseguiu repetir aquele exame. Isso tudo influencia, e eu acho que tem uma parcela de culpa aí nessas pacientes que a gente acaba perdendo ao longo do caminho. Laís, a gente falando sobre esse assunto na última semana, surgiu uma dúvida. Se homem também pode ter câncer de mama? Pode, é raro. Eu acho que é só 1% dos cânceres de mama são em homem, mas pode acontecer. É principalmente homem maior que 60 anos e que já tem uma história familiar de câncer de mama. Quando tem uma mãe, uma avó, mas pode acontecer sim. E como que eles descobrem? É mesmo igual a mulher também? Igual a mulher? Igual a mulher, porque o homem ele não tem esse exame de rastreio, né? Ele não fica fazendo mamografia igual a mulher. Mas se o homem ele sente algum aumento da mama, um nódulo, alguma saída de secreção, isso pode ser uma coisa benigna, mas pode ser um câncer também. Então, ele precisa procurar o mastologista, se ele notar alguma alteração. Laís, agora entrando nessa de assuntos que entraram numa polêmica aqui no Mosaico, a gente separou alguns temas que repercutiram aqui no programa nas últimas semanas. E a gente vai fazer uma espécie de Vai Se Tratar, que é aquele quadro que o especialista responde perguntas sobre saúde, tá? E quando a gente falou aqui no Mosaico sobre o anúncio da gravidez da Cláudia Raia, muitas dúvidas surgiram entre os nossos ouvintes e a primeira campeã é se é possível, de fato, engravidar naturalmente após os 50 anos. Isso pode acontecer? A Cláudia Raia está causando muitos problemas no consultório essa semana. Vamos lá, depende. Uma paciente de 50 anos que não entrou na menopausa e que ainda está menstruando, ela pode ter uma ovulação, ela pode engravidar. É bem difícil, porque a mulher ela já nasce com os folículos, né, que é o que vai virar o óvulo, que vai fazer a gente engravidar. Nos 35 anos, essa taxa diminui drasticamente. Então, a partir dos 35, vai ficando cada vez mais difícil engravidar. A partir dos 40, a chance de engravidar é tipo 8%. Nos 50, isso reduz muito, então é muito difícil. Agora, uma paciente de 50 anos que já entrou na menopausa, ela não vai engravidar de forma natural. A Cláudia Raia disse que foi, né? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Mas, assim, na medicina, a gente não pode falar que nunca nem que sempre. Mas é praticamente impossível. A paciente na menopausa, ela tem uma alteração hormonal ali que não vai conseguir ter uma gravidez natural. Então, é verdade também essa questão de que, a partir dos 30 e poucos anos, a gravidez já tem uma chance reduzida? Isso é verdade também? Essa diminuição da reserva ovariana, ela faz com que seja mais difícil engravidar. E, a partir dos 35, a gente sabe que também aumenta os riscos da gestação, aumenta o risco de malformação fetal, isso tudo está associado. A partir dos 40, 50, esses fatores de risco vão aumentando cada vez mais. É óbvio que é fator de risco, que é chance, mas que pode acontecer também de engravidar com facilidade, né? Exatamente. Eu já fiz parto de paciente de 45 anos que não teve nada. Foi tudo normal. Já fiz parto de paciente com 20 que teve pressão alta, diabetes, tudo. Então, assim, nada é 100%, mas as chances são maiores. Depois da Cláudia Raia, uma das nossas ouvintes, ela causou uma polêmica aqui no programa ao dizer que ela já entrou e saiu da menopausa. E aí, Laís? As pessoas, elas podem entrar e sair da menopausa? As mulheres podem entrar e sair da menopausa? Ou é uma vez que entrou, vamos embora que é para sempre? Vamos embora que é para sempre. Essa questão é complicada, porque a mulher, quando ela está no período entrando na menopausa, a gente chama de climatério. Ela começa a ter todos aqueles sintomas. Ela sente aquele calorão, insônia, irritabilidade, várias coisas. E a menstruação começa a ficar irregular. Nessa irregularidade, às vezes, ela fica aí 6, 8 meses sem menstruar. De repente, ela menstrua de novo. Aí fica mais 2 meses. Ela pode ter essa irregularidade até que ela para de menstruar de vez. E a menopausa, ela tem um período sem menstruar de 1 ano e ela tem uma diminuição hormonal. Ela tem essa alteração hormonal que não regride. O que pode acontecer é que algumas pacientes elas podem entrar num estado de anovulação crônica. Ela fica sem ovular e ela fica sem menstruar, por algum outro fator que não seja a menopausa. E aí, se isso for tratado, se a gente conseguir encontrar essa causa, ela pode voltar a menstruar.
Agora, uma paciente na menopausa, realmente ali diagnosticado, ela não menstrua de novo. Se a paciente entrou na menopausa e teve algum sangramento, ela precisa ir no médico investigar, porque pode ter alguma coisa ali. Você falando aí, eu pensei que o que essa ouvinte pode ter dito, né, na intenção da frase dela, é que ela entrou e saiu dessa fase de calorão. Será? O que eu pensei foi isso quando vocês me falaram. E sente muito calor, né? Exatamente, porque quando as pacientes começam a entrar na menopausa, elas têm muito sintoma. Algumas ficam com esses sintomas por anos. E algumas isso passa muito rápido. Então, às vezes, ela falou isso na intenção de que os meus sintomas chegaram e desapareceram. E tá bem agora, pode ter sido isso. Ó, deixa eu mandar, tem muitas mensagens aqui. A Maria dos Anjos mandou aqui: oi, Laís, a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz em ouvir você falar sobre este assunto na rádio, porque é muito importante falar sobre esta campanha. Maria dos Anjos mandou. A Graça Franco mandou aqui que tem 2 anos que ela não faz preventivo. Vou puxar a orelha dela. E tem várias outras mensagens aqui. A gente vai para a próxima, Emily? Pode ir. Pode ir? Dá tempo? Dá. Ó, outro assunto recorrente aqui, Laís. Nós falamos a respeito da endometriose várias vezes aqui no programa. Primeiro com a Anitta, falando sobre isso, e depois com a atriz, a Larissa Manoela. Elas disseram recentemente ter recebido esse diagnóstico, né? Mas o que é? Surgiu a dúvida aqui entre todo mundo. O que é, de fato, né, a endometriose? Quais são os sintomas? Se é possível ter e nem saber? Como é que faz para descobrir? Vamos lá. O útero, a parte de dentro dele chama endométrio. É essa parte que todo mês vai proliferando e quando a gente não engravida, ele descama e a gente menstrua. É isso que acontece todo mês. O que pode acontecer é que essa camada de dentro do útero, ela vai para outros lugares. Ela pode ir para o ovário, pode ir ali para a região da pelve, pode chegar até no intestino. E aí essa célula do útero, quando ela vai para outros lugares, é a endometriose. E aquela cólica menstrual que a mulher sente, ela vai ter em todos esses focos. Então, a mulher com endometriose, ela muitas vezes tem cólica tão forte que ela precisa ir para o pronto-socorro. Pode ter sangramento, ela pode ter dificuldade de engravidar. Tudo isso está associado. No caso da Anitta, ela falou que teve que fazer uma cirurgia. Tem que fazer também? Tem cirurgia. Aqui em Volta Redonda, a gente não tem essa cirurgia pelo SUS. Essa cirurgia, às vezes, você pode tirar esses focos de endometriose para tentar aliviar o sintoma da paciente. Mas sempre vai ter dor? Não. Então, é possível, ter e não saber, como a Letícia falou? Pode. Algumas pessoas fazem um exame para checar alguma outra coisa. Aí, quando vai ver, tinha ali um foco de endometriose e ela não sente absolutamente nada. Não tem dor, não tem sangramento, levar uma vida normal até saber que aquilo estava ali. E aí, quando ela descobre, ela precisa fazer alguma coisa? Precisa fazer cirurgia? Ou, enquanto não estiver incomodando, vai acompanhando? Não necessariamente. A gente precisa fazer esse acompanhamento, acompanhar os sintomas da paciente. Muitas vezes a gente bloqueia a menstruação dela, né? Então passa às vezes um anticoncepcional contínuo para ela não menstruar, não ter aquele estímulo hormonal ali naqueles focos da endometriose, mas não necessariamente precisa passar por cirurgia, não. Laís, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição. Você chegou nervosa, mas você arrebentou. Gente, você pode seguir a Laís, a doutora Laís, no Instagram, porque ela dá várias dicas nas redes sociais, ela posta várias coisas sobre o mundo aí complexo da medicina e ela tenta ali ajudar a gente, né, nós que somos leigos, a entender um pouco mais sobre esse universo. Eu quero te agradecer de verdade. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. E volte sempre. Léo, tá contigo. Doutora Laís Cabete, sempre dominando aqui esses temas aí relacionados à saúde feminina. Obrigado pela sua participação. Você falou o Instagram dela? Fala aí. Ela vai divulgar, né? Suas Divulga redes aí sociais. Suas redes sociais, doutora. Obrigada pelo convite, gente. Sempre bom estar aqui com vocês, apesar do nervosismo. Mas pode seguir lá, é @laiscabete. Vou tentar postar mais. Tá difícil. Vai ter também no nosso Instagram, já tem lá o @ dela, mas vamos postar aqui mais uma vez ali para você que quiser seguir, @Programa Mosaico, o nosso Instagram, e de lá você vai direto para o Instagram da doutora Laís Cabete. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Emily Brizola Bertassi Salles, olha, enrolei minha língua aqui, né? Um beijo para você. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Letícia Dantas, um beijo para você. Beijo, gente. Bruninha, manda um beijo aí também. Queridos ouvintes, obrigado demais pelo carinho da audiência. Amanhã estaremos de volta com Origem das Expressões, que eu tava com saudade já, amanhã eu vou matar essa saudade, e muito mais do Mosaico para vocês.
Programa Mosaico. A apresentação, Leonardo Salles. ZYD 501, Rádio 88 FM, 88,7 MHz.